Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a Feira do Empreendedor 2025 e o Ceará Tech Summit reuniram em um mesmo espaço startups, investidores e especialistas para discutirem as tendências do mundo dos negócios e da transformação digital. Promovidos pelo Sebrae aqui no estado, os eventos ofereceram uma programação intensa. Tiago Noronha traz mais detalhes para a gente. A Feira do Empreendedor 2025 e o Ceará Tech Summit reúnem em um só lugar investidores, startups, especialistas que discutem as tendências, as novas tendências do mundo dos negócios. A gente vai continuar falando sobre esse grande evento, esses dois eventos que são realizados ao mesmo tempo aqui no Centro de Eventos, que a gente vai conversar agora com o Carlos Viana. Ele é assessor da diretoria do Sebrae, que é quem está organizando, realizando esse evento. Um evento grandioso que tem 8 meses que está sendo discutido, organizado, para trazer tudo isso aqui para o empreendedor e para os inovadores, né, para o pessoal das startups aqui, né, Carlos? Qual é assim, a expectativa para esse grande evento desse ano? Isso é verdade, assim, aqui se consolida todo um trabalho que é desenvolvido para fortalecer a economia do estado do Ceará, todo o estado sendo mobilizado para se fazer presente dentro desses dois eventos, né? Aqui a estratégia que o Sebrae adota é de trabalhar por um Ceará mais empreendedor. E um Ceará mais empreendedor, aqui nós estamos com os dois eventos que melhor representam isso: inovação no STS e empreendedorismo na Feira do Empreendedor. Então aqui nós estamos reunindo mais de 500 expositores, mais de 700 oportunidades de negócios, seja na área da inovação, sejam startups, sejam franquias, empresas que fornecem equipamentos e soluções para os pequenos negócios. O nosso objetivo é mostrar o que tem de tendência, o que tem de novidade, que pode contribuir para os pequenos negócios se desenvolverem mais ainda e alavancar e melhorar a competitividade. A partir de uma ideia, né, assim, com toda essa infraestrutura, essa estrutura que foi colocada aqui no Centro de Eventos, com a Feira do Empreendedor e com o Ceará Tech Summit, a partir de uma ideia, né, você pode tirar ela do papel, pode desenvolver um negócio, pode fazer o seu empreendimento crescer, né, a partir de uma ideia, e aqui tem todo esse escopo, toda essa assessoria, né, esse gerenciamento para poder fazer o desenvolvimento, né, do estado do Ceará a partir desses empreendedores, dessas empresas. Perfeito. E aqui existem soluções para quem já tem também um empreendimento, tem algum desafio, algum gargalo. Aqui tem empresas com soluções para melhor gestão do negócio, para como gerenciar seu estoque, como trabalhar a publicidade da sua empresa. Então tem várias soluções para quem já tem uma empresa na área tradicional, seja do comércio, indústria, serviço, e quem sabe firmar parcerias. E agora o intervalo, a gente volta já. E a Feira do Empreendedor e o Ceará Tech Summit 2025 incorporaram práticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental em sua estrutura. As iniciativas incluem economia circular, coleta seletiva, destinação adequada de resíduos, projetos voltados para catadores e compensação de emissões de carbono. A sustentabilidade deixou de ser apenas uma discussão e tornou-se uma prática efetiva nos grandes eventos. E aqui na Feira do Empreendedor e no Ceará Tech Summit, isso não é diferente. Aqui, ó, o pessoal trouxe uma estrutura de ações de economia circular, gestão de resíduos e compensação de carbono. Quem vai explicar para a gente como tudo isso foi montado é o Silvio Moreira. Ele é articulador da unidade de competitividade do Sebrae e responsável pelo espaço da sustentabilidade aqui na Feira do Empreendedor. Silvio, como é que isso tudo foi pensado? Essa preocupação vem crescendo, né, nos grandes eventos aqui no Brasil. Sim, os eventos sustentáveis, eles são cada vez mais disseminados e valorizados em todo o mundo, né?
estava comentando aqui anteriormente que a própria Feira do Empreendedor, a última que nós fizemos em Fortaleza, há 11 anos atrás, nós já fizemos o cálculo da pegada carbônica e isso se reverteu numa plantação de árvores lá no Parque Nacional de Ubajara. E aqui nós contratamos uma empresa que é a Transforme para conduzir isso conosco e tem uma série de ações que são feitas antes, durante e após o evento. Antes, para poder orientar o pessoal que trabalha na coleta do lixo, para fazer a coleta seletiva, para aproveitar o máximo de resíduos, para a gente fazer esse resíduo ser reciclado, ser reaproveitado, poder ser utilizado por alguém que transforme ele, por exemplo, numa peça de utilidade ou no artesanato. Durante também tem toda essa preocupação, tem uma estação de coleta aqui e depois para a gente entender o tamanho desse impacto e o tamanho do impacto positivo que nós economizamos ao estar destinando corretamente esses resíduos que estão sendo coletados durante o evento. Tem essa empresa que foi contratada, mas por trás de tudo isso tem as associações, né, dos catadores que são beneficiados com esse resíduo que é coletado durante o evento. Isso, tem várias parcerias com associações de catadores, inclusive o próprio Sebrae Nacional, ele tem hoje um programa nacional voltado para a qualificação, para a capacitação desses catadores, que eles são importantíssimos nesse processo aí da gente poder destinar adequadamente o lixo que é gerado, tanto pelas pessoas físicas como pelas organizações, pelas corporações, né? Aqui tem uma expectativa de pelo menos 60 mil pessoas vindo aqui nesses 3 dias de evento aqui na Feira do Empreendedor e no Ceará Tech Summit, aqui no centro de eventos, e isso também tem uma questão de conscientização, né, ambiental, de sustentabilidade para esse povo todo que passa por aqui. Isso, essa questão da conscientização ela é muito importante, porque essa educação ambiental, ela começa de criança, né? Eu tenho um filho pequeno, tenho um filho de 9 anos, se eu jogar hoje um papel no chão, ele vai me dar um carão. Papai, você não pode estar jogando lixo no chão, não. A gente, talvez, nas gerações anteriores, nós não tínhamos tanto essa preocupação. Esse é um tema que está sendo cada vez mais batido nas escolas, nas universidades, nas entidades de classe, nas corporações, dentro dos negócios, porque, de fato, é algo que a gente precisa trabalhar muito essa educação para que a gente possa ter esse destino adequado dos resíduos, né? E aí tem toda uma cadeia envolvida para que a gente possa conscientizar e transformar essas iniciativas em ações de fato. Pois é, e também tem a questão da pegada de carbono, né? Quando a gente fala num evento grandioso como esse, né? São 2 eventos num só, 3 dias com expectativa de público de 60 mil pessoas, a gente tem esse descarte muito grande, né? Gera muito lixo, gera muito gás carbônico e aí tudo isso é calculado para que depois sejam feitas as compensações. É isso? Exatamente. Toda essa compensação ela vai ser feita após o evento. Essa já é uma prática do próprio Sebrae Ceará há algum tempo. O Sebrae faz isso, nós temos um BI onde nós monitoramos, né, essa pegada, esse impacto, né, das ações do Sebrae e de seus parceiros, de sua rede de colaboradores no meio ambiente. Nós já temos essa prática, tanto que no espaço da sustentabilidade que nós montamos, nós trouxemos lá uma maquete, vídeos e práticas que nós fazemos no dia a dia para mostrar isso para os pequenos negócios. Dizer que é possível um pequeno negócio ele implementar práticas para reduzir o impacto do lixo no meio ambiente, melhorar a sua eficiência energética, utilizar melhor recursos como água, né? Então, tudo isso nós trouxemos dentro de uma vitrine, tá, no espaço da sustentabilidade, para que a gente possa mostrar para o nosso cliente, que é o dono do pequeno negócio, que ele também pode fazer isso na empresa dele e que isso vai deixar a empresa até mais competitiva também. Perfeitamente, porque isso a gente vê, essa conscientização não é só para o público que passa por aqui, né? Os clientes do Sebrae, né, os empreendedores que passam por aqui, por esse espaço da sustentabilidade lá na Feira do Empreendedor, eles já saem com essa conscientização e, inclusive, já adotando as medidas ESG, não importa o tamanho da empresa, né? Já começa com essa conscientização de sustentabilidade. Isso. Hoje, por exemplo, uma empresa de médio e de grande porte, ela já começa a exigir dos seus fornecedores práticas ESG.
práticas que valorizam as questões ambientais, sociais e de governança. Ou seja, essa não é mais uma questão só das grandes corporações. Isso está em toda a cadeia de valor de uma grande empresa. E nessa cadeia de valor, os pequenos estão inseridos. Nós temos, por exemplo, um programa que é o Selo de Qualidade, que já tem quase 30 anos. Nós incorporamos entre os eixos que são avaliados no Selo de Qualidade empresarial, um eixo que fala só sobre ESG. Então, o bacana é que assim, muitas pequenas empresas, ao se deparar com as perguntas, perceberam que essa questão de ESG não está tão inacessível como elas achavam que estava. Muitas práticas elas já tinham, outras elas estão aperfeiçoando e claro que outras elas precisam desenvolver para que ela tenha uma relação melhor com seus colaboradores, com seus clientes, com a comunidade que ela está inserida e ela se torne cada vez mais competitiva no mercado, né? Pois é, vamos falar sobre essa importância, Silvio, porque assim, muitas vezes, né, por muito tempo, isso inclusive, essa questão ambiental, essa pegada ambiental ficou sendo enxergada de uma forma meio pejorativa, né? Mas hoje em dia, muitas empresas já têm essa consciência de que isso faz um diferencial dentro do mercado, né? O olhar, a imagem da empresa, como o mercado está olhando aquela empresa. Nós temos até um consultor que ministrou uma palestra ontem, né, lá no Espaço, que é o Luiz Goy, cara que a gente admira bastante. Ele fala na palestra dele que antes, né, quando você falava em sustentabilidade, a gente achava que era abraçar uma árvore, né, adotar uma árvore, e não é isso. Sustentabilidade, ela passa por várias práticas, né, práticas de melhoria de relação com a comunidade, né? Práticas de melhoria de relação com seus próprios colaboradores. A gente fala, por exemplo, no social do ESG. O primeiro social que a empresa precisa fazer é dentro do seu próprio time de colaboradores, pagando os direitos trabalhistas, pagando em dias, trabalhando essa relação com os familiares também, como aproximar os familiares da empresa, para depois ela pensar em ter práticas extensivas para a comunidade. O primeiro ator, o primeiro público que ela precisa trabalhar bem essa questão social é dentro da sua própria equipe de colaboradores. E isso a gente ajuda a desmistificar quando a gente vai falar de ESG dentro das pequenas empresas. Quando a empresa começa a fazer isso, cria um ambiente muito melhor, né, para se trabalhar. Isso desenvolve a empresa de uma... Com certeza. E o ESG, assim, de forma bem resumida, ele ajuda a empresa, primeiro, a manter uma boa reputação no mercado, que ele está trabalhando inclusão, ele está trabalhando diversidade, ele está trabalhando práticas de governança, ou seja, a reputação da empresa ela vai estar ali, né, sendo preservada. E também o caixa da empresa, né? Porque no momento que uma empresa ela sabe que está correndo um risco, mas ela não liga e começa a trabalhar no risco, ela corre aí uma possibilidade muito grande de ter um prejuízo financeiro por alguém que possa ir na justiça, denunciar uma prática que ela esteja fazendo que não está alinhada com as práticas ESG que o mercado tanto cobra hoje em dia. E a gente vê aqui que no Ceará, por exemplo, né, nós estamos aqui no Ceará, a gente tem visto essa facilidade maior, inclusive, com essas práticas, falando mais especificamente de sustentabilidade, né? Quando a gente fala no investimento hoje em dia numa placa solar, por exemplo, né, numa energia solar, está bem mais acessível, ainda precisa avançar mais, mas a gente já vê aí que por exemplo, essa questão da redução, né, do consumo de energia já está bem mais acessível. Né? E principalmente assim, vamos imaginar uma indústria. O custo de energia é muito significativo na operação de uma indústria, né? Se ela consegue reduzir isso, o custo de produção dela vai lá para baixo e ela fica mais competitiva. Uma grande empresa, ela tem a possibilidade de contratar especialistas para implementar esse tipo de solução. Uma pequena vai ter muita dificuldade. Então, o Sebrae tem hoje, por exemplo, o Sebrae Tech, que é um programa de consultoria tecnológica que ele é subsidiado. Ou seja, essa consultoria de implementação de práticas que reduzem o custo de energia, por exemplo, a pequena empresa, ela paga
de 15% a 30% no máximo do valor da consultoria. E o Sebrae subsidia de 70% até 85% do valor da consultoria, fica muito acessível. E aí, como você falou, se ela tem o apoio na consultoria especializada e se ela tem uma facilidade de comprar os equipamentos, aí ela vai longe. E agora o intervalo, a gente volta já. E a Rede Integrada de Inovação do Ceará reúne cerca de 40 instituições de ensino, pesquisa, governo, setor produtivo e sociedade civil. O objetivo é conectar esforços para promover soluções inovadoras e impulsionar o desenvolvimento sustentável do Estado. Tiago Norões tem mais detalhes para a gente. O Ceará tem se destacado como um polo inovador do Nordeste. E a Rede Integrada de Ecossistemas de Inovação é um exemplo claro de como essa integração entre diversos setores pode gerar resultados positivos para a sociedade e para a economia. Para falar mais para a gente sobre como é que tem sido feita essa articulação e os impactos dessa iniciativa do Sebrae, a gente vai conversar agora com o Herbert Melo, ele que é articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae e coordenador aqui do Ceará Tech Summit, né, Herbert? Fala pra gente como é que foi integrado tudo isso, é um trabalho que vem sendo feito ao longo do ano, né, de formação desse ecossistema, dessa rede integrada. A principal objetivo é juntar todas as instituições e para que a gente consiga juntar todas as instituições, nós precisamos definir um objetivo comum. O objetivo comum do ecossistema é desenvolver o estado do Ceará. Então, para isso, foi institucionalizado esse comitê. O comitê, ele, com essa plataforma, tem o objetivo de apresentar para a sociedade, para as instituições, para os territórios, quais são as necessidades que existem e de que forma essas necessidades podem ser resolvidas. Esse é o principal objetivo dessa plataforma que foi lançada dentro do Comitê da Rede dos Ecossistemas. Essas necessidades que você fala foram levantadas ao longo do ano pelo comitê, né, pelos comitês regionais do Ceará? Desde a primeira reunião, todas as instituições apresentavam suas demandas. Mas essas demandas eram demandas que cada instituição tinha e que muitas vezes uma outra instituição que não tem aquela demanda no primeiro momento, ela é impactada com aquela necessidade. Então, para que a gente possa conhecer, foi solicitado que houvesse algum mecanismo, alguma ferramenta que pudesse reunir todas essas necessidades. Então, na plataforma, além das necessidades, nós vamos acompanhar as soluções, para não ter nada só negativo. Nós vamos ter as startups, as empresas, as instituições, os consultores, quem pode resolver aquilo que está sendo apresentado. E a plataforma ela já nasce com 10 demandas. São 10 demandas de 184 municípios do estado do Ceará. Olha só, a Prece apresenta 10 demandas que impactam 184 municípios do estado do Ceará. Então a gente já começa com uma demanda gigante, enorme, né? Como é que vai funcionar? Quantas são e como é que vão funcionar esses comitês regionais, né, dessa rede integrada? O comitê estadual era um comitê que ficava aqui em Fortaleza. E a proposta do ecossistema é sair da capital para o interior. É o que normalmente os outros estados fazem o caminho inverso. Todo mundo monta alguma estrutura na capital e aí quem está no interior não consegue, a não ser que vá para a capital. Aqui não. Aqui nós temos a estrutura na capital, mas também temos as estruturas que são os centros de inovação, os centros de referência nos territórios. E aí também, como o Comitê Estadual estava com sede em Fortaleza, a proposta do presidente Vauli, como presidente do Comitê Estadual, foi que nós pudéssemos institucionalizar, e o Sebrae fez essa parte, junto com o IFCE, criar 12 comitês, que são comitês regionais, e cada representante desse comitê regional tem um assento no comitê estadual. Então, você que está lá no Inhamuns, por exemplo, você traz para o comitê estadual a demanda dos Inhamuns. E agora com a plataforma também, registra lá na plataforma e discute, defende aquilo que está lá
sendo necessário para desenvolver aquele território. Você falou que a pressa apresentou 10 demandas, né? Que demandas, quais são as principais dessas 10, assim, como é que elas impactam diretamente na vida dessas pessoas que moram? Nós temos demandas muitas, nós temos demandas para a educação, nós temos demandas para a saúde. Veja que só essas duas que eu acabei de colocar já impactam 184 municípios. Nós temos demanda para a segurança também, ou seja, são demandas que toda a população ela é impactada positivamente na hora em que você apresenta soluções. E aí, todas essas demandas, Herbert, a gente tem essa percepção que precisa, esse ecossistema, ele envolve o SEBRAE, envolve as academias, né, nas universidades, envolve as startups, envolve o poder público. Tem que ser um ecossistema que funcione de forma integrada, justamente para que as soluções saiam, né? Porque se um ator do município, ele provoca aquela demanda, mas se o gestor não cumpre a tarefa de solucionar aquela demanda, não tem sentido. O ecossistema é como uma orquestra, ele precisa de todos os elementos trabalhando em conjunto. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você pegar a plataforma, eu vou chamar plataforma, que é o conceito dos atores do ecossistema de inovação. Aqui no estado do Ceará, essa plataforma ela foi modificada. Por quê? Porque nós, neste momento que eu falo, desde o último Ceará Tech Summit 2024, nós sentimos necessidade de termos a comunicação dentro. Ou seja, a comunicação ela não faz parte no original, mas aqui no estado do Ceará faz. Todos os meios de comunicação, nós abrimos lá um espaço para que um dos atores seja os canais de comunicação. Porque não adianta você estar fazendo sem ter a comunicação divulgando o que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado também, né? Então essa é a proposta. A gente pode falar mais de novidade dessa rede integrada a partir de agora com a formação dessa plataforma e dos comitês? Nós somos o segundo estado do Nordeste em número de startups. Nós somos o terceiro estado do país, da federação, em importância de games. Nós somos o terceiro estado, estamos hoje atrás, vamos dizer, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. A parte da organização, nós somos o primeiro. É o único estado que tem hoje uma proposta executiva para essas empresas de games. Nós hoje temos o único ecossistema de inovação que sai da capital para o interior. Nós temos hoje 846 startups. Nós temos todas as universidades coordenadas pelo IFCE, via comitê, juntas dentro de um comitê. Nós temos todas as federações também dentro desse comitê. Nós estamos com todos os meios de comunicação focados em divulgar isso. Vocês estão fazendo o tempo inteiro isso. Nós temos as startups acreditando nesse sistema. Ou seja, eu acredito que nós temos um ecossistema que tem tudo para crescer e para colocar o estado do Ceará como o principal protagonista de inovação, não do Nordeste, mas do país como um todo. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.